A crise imobiliária da China teve novos capítulos e você tem que estar bem esperto nisso daqui, porque vai interferir na economia brasileira. E eu vou te explicar tudo de forma bem detalhada, bem explicadinho, para você ver que a situação do outro lado do mundo impacta aqui a nossa vida. Também vamos conversar sobre o Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, autor deste livro, que marcou uma era na educação financeira, admitiu que tem 5 bilhões de reais em dívidas, mas nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre os fundos imobiliários. Ano passado, eles tiveram uma rentabilidade muito boa, que vai de encontro com aquelas pessoas que falam que fundo imobiliário não serve para nada. Bom, os dados estão aqui na sua frente, aí você chega às suas próprias conclusões. Está aqui a rentabilidade dos fundos imobiliários de shoppings, os fundos imobiliários de varejo. O varejo, nesse caso aqui, não é Magalu, não é Casas Bahia, tá? É mercado, supermercado, hipermercado, pet center. A gente está vendo aqui logística em laranja, escritórios, aí já começa a ter uma rentabilidade não muito boa assim, e os recebíveis em roxinho tá na tela para você. Então olha aqui, ó, 28%, 22%. É importante destacar que os resultados consideram um retorno total, ou seja, engloba tanto o preço da cota quanto os dividendos. Olha, passado o período do C19, os fundos imobiliários de shoppings foram beneficiados por uma demanda reprimida, né? Então, quando as pessoas passaram a frequentar novamente os shoppings, isso causou uma rápida melhora operacional desses ativos que fazem parte dos fundos de shopping centers, e aí foi só alegria. Os varejo, por sua vez, a rentabilidade ali não foi porque o varejo está voando. É por isso que é importante você estudar detalhadamente, acompanhar aqui o canal todos os dias. Esses fundos imobiliários de varejo, eles tiveram uma rentabilidade bacana, sabe por quê? Porque eles conseguiram gerar valor por meio da venda dos imóveis que fazem parte dos fundos imobiliários. É por isso que eles entregaram bons rendimentos, além do setor ainda sofrer as consequências do home office durante o C19, muitos fundos de escritório ainda possuem portfólios em regiões que estão com alto índice de vacância. Em outras palavras, não encontra inquilino para pôr lá dentro. Então, se você não tem inquilino lá dentro, o que você acha que acontece com os rendimentos? Vai ser impactado. E os fundos de recebíveis, que são conhecidos aí como fundos imobiliários de papéis, eles tiveram dois principais motivos para não ter uma performance tão boa. O primeiro é que vários devedores declararam falência ou pediram recuperação judicial ano passado no Brasil. Isso impactou o mercado de crédito. E é claro, quando a gente fala de fundos imobiliários de papel, ele está inserido no mercado de crédito. O segundo ponto foi que ao longo do ano nós tivemos a redução da inflação. A remuneração dessas dívidas que fazem parte dos fundos imobiliários de papel é sempre assim. É uma taxa pré-fixada mais a inflação. Então, quando a inflação esfria, os rendimentos acabam caindo. E qual que é a minha perspectiva para o ano de 2024? Olha, eu vejo que os fundos imobiliários de 2024 têm uma boa perspectiva por conta da redução da taxa Selic. Toda vez que a taxa de juros sobe, os ativos de renda variável, ações e fundos imobiliários, eles são penalizados, tá? Em outras palavras, regrinha de bolso aqui para você nunca mais esquecer. Taxa Selic subiu, renda variável caiu. Agora, quando tem taxa Selic caindo, ó, os ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, foguetinho para cima. Portanto, as perspectivas para nossa carteirinha ali, ó, de fundos imobiliários de tijolos, de papel, fiagros, FIINFRA, é a melhor possível para 2024 por conta da mudança no ciclo da taxa de juros. Nunca se esqueça disso que eu acabei de explicar para você. Queda de juros significa renda variável em alta. Inclusive, se você não conhece a carteira do canal, vou deixar aqui como sugestão para você assistir depois. Robert Kiyosaki, o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, admite ter mais de $1 bilhão em dívidas, que dá aí mais ou menos cerca de 5 bilhões de reais. Então, o que ele contou? Né? Que ele faz empréstimos, vai lá nos bancos, levanta empréstimos e ele compra com esse dinheiro ativos que vão se valorizar mais do que a taxa de juros cobrada pelo empréstimo no banco. Então,
para simplificar aqui e não ter confusão. Vai até o banco, você faz empréstimos. Esses empréstimos têm taxa de juros. Todo mês você vai ter que pagar, beleza. Ele vai pegar esse dinheiro e vai colocar em investimentos que vão trazer um retorno superior à taxa de juros. Então, à primeira vista, você olhando isso é maravilhoso. Só que aqui vem um pulo do gato. Aqui nos investimentos você não sabe qual será a sua rentabilidade. Tá? Então, nos investimentos, inclusive, que ele recomenda, que é comprar Bitcoin, comprar ouro e investir no mercado imobiliário, cara, você não sabe qual que será a rentabilidade daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, a 12 meses, você não faz ideia. Né? Você torce para que suba, mas não tem garantia nenhuma disso. Essa estratégia, ela nada mais é do que especular, do que fazer uma aposta. Não é muito diferente do que você entrar num cassino, porque você está pegando dinheiro emprestado com a expectativa de que vai conseguir rentabilidades superiores àquilo que você tem que pagar para o banco. Mas você não faz a menor ideia de qual que será o preço do Bitcoin, do ouro, ou até mesmo daqueles imóveis que você comprou, dos fundos imobiliários que você tem em carteira, não tem como saber. E uma prova de que esse conselho é muito perigoso, o próprio Robert Kiyosaki entrou com um pedido de recuperação judicial em 2012, para você ver como é arriscado. E a minha opinião sobre tudo isso é a seguinte: o livro Pai Rico e Pai Pobre, que foi publicado em 1997, é muito bom sobre educação financeira. Eu, particularmente, gosto muito. Eu acho um livro muito bom para quem está começando. Agora, nesses últimos 27 anos, desde que ele publicou Pai Rico, Pai Pobre até o momento que nós estamos conversando aqui, ele mudou muito. Fazer dívida para comprar criptomoeda, para comprar ouro e até mesmo imóvel. Cara, pode dar muito errado, porque isso é especulação. Entende? Você está apostando que vai conseguir rentabilidades maiores do que você consegue pagar para o banco. Se fosse simples, cara, se fosse um negócio garantido, todo mundo seria rico fazendo isso. Para pensar. Acontece que a maior parte das pessoas faz esse tipo de estratégia, acaba quebrando. O próprio Robert Kiyosaki, que é o cara que fica propagando essa ideia, quebrou lá em 2012. A crise imobiliária na China continua e pode durar mais 10 anos. Essa crise imobiliária atual representa sinais de ser mais grave do que as anteriores e deve gerar impactos também para o Brasil. Esse negócio de você construir imóveis sem parar, como se não houvesse amanhã, é muito bom. Né? O mercado imobiliário fica quente, todo mundo ganha, os pedreiros, os terceirizados, os vendedores de material de construção, os engenheiros, os arquitetos. Isso daí tudo é maravilhoso até o momento que deixa de ser maravilhoso. Aí, meu amigo, é um Deus nos acuda. A China vive uma combinação de empresas imobiliárias altamente endividadas e uma queda drástica de venda de imóveis. Diferentemente das outras crises na China, que a gente teve aí de uns tempos para cá, né? Em questão de 6 meses, 9 meses, a China saía do buraco, passava pela crise, aí vinha outra, questão de meses, saíam de novo. Essa aqui, ela, como você acabou de ver, os especialistas de mercado imobiliário chinês estão falando que é diferente de todas as outras porque ela é muito mais severa, muito mais profunda. Tem muito estoque imobiliário, tem cidades fantasmas na China de imóveis sem ninguém morando dentro. Para você resolver toda a situação mesmo, demoraria, como eles estimam, 10 anos. Ó, só para você ter uma ideia. Em 2023, foram vendidos 16% menos imóveis que em 2022. Só que aqui tem um pulo do gato. Esses dados são os dados oficiais do governo chinês. Vale ressaltar que o governo chinês ele não tem lá, né, um histórico de transparência nos seus dados oficiais. E aí fica a pergunta. Se esses dados aqui mostram realmente o que aconteceu, é isso mesmo? Ou se eles estão maquiando os dados para apresentar um cenário muito menos catastrófico do que realmente é. Fica essa pulguinha atrás da orelha. Agora, fato é que desde 2021, as grandes construtoras chinesas estão passando por seríssimos problemas. Quantas vezes a gente conversou aqui em 2021, 2022 e 2023 sobre a Evergrande, a Country Garden, que eram as maiores construtoras, as maiores imobiliárias chinesas, ralo abaixo. Ação caindo 99% na bolsa, outra caindo 98%. Cara, aqui ó, para as duas, né? Agora temos mais uma empresa se juntando nesse clubinho do setor imobiliário com problemas
Na China, essa daqui é a Zhongzi Enterprise, empresa que atua ali com um sistema bancário paralelo para o mercado imobiliário. É um rolo danado. E ela lá atrás, a gente conversou sobre ela no ano passado, ela falou, olha, eu tenho aqui muitos problemas, pode ser que eu venha a ruir. A gente conversou aqui ano passado sobre ela. Bom, não deu outra, tá? Ela pediu falência agora, dia 5 de janeiro. Então, sexta-feira passada, fim do papo para a empresa chinesa. E hoje, segunda-feira, dia 8 de janeiro, já teve a repercussão nas bolsas de valores. Esse banco paralelo que eu expliquei para você que era muito utilizado para operações imobiliárias na China, ele foi à bancarrota e aí as bolsas asiáticas ralo abaixo hoje, né? Então você veja como a situação é séria. Mas a grande preocupação de nós brasileiros é que isso vai repercutir para nós. Como que uma crise do outro lado do mundo pode impactar a nossa vida no Brasil? Exportações brasileiras para a China atingiram mais de 100 bilhões de dólares em 2023. Sabe qual que é o país que o Brasil mais exporta as coisas? China, ali juntinho, China, Hong Kong e Macau. Ano passado, só ano passado, 106 bilhões de dólares. Em segundo lugar, só para você ver a diferença, vem os Estados Unidos com 37 bilhões. A China, Macau, Hong Kong, bom, ali toda aquela área, é o parceiro comercial mais importante de um país que vive de exportação. Tanto é que ano passado a gente atingiu recorde de balança comercial justamente por causa das exportações. Foi nada mais, nada menos que 339 bilhões de dólares em exportação no ano passado. E qual que é o nosso maior cliente, vamos dizer assim? São os chineses. E se os chineses começam a ter um problema gravíssimo, como eles estão enfrentando ali do mercado imobiliário, começa a ter quebra de empresas, e aí todo mundo que trabalhava nessas empresas fica sem emprego. Os prestadores terceirizados, que eram muitos, vão prestar serviço para quem agora? Aí você começa a ter aqui problemas no sistema bancário chinês. Esse daqui é um banco paralelo, mas era gigantesco, maior que muito banco oficial, digamos assim, que nós temos no Brasil, ralo abaixo. E aí começa a ter crise de crédito, crise de confiança. É uma espiral negativa que impacta diretamente no apetite dos chineses para comprar coisas do Brasil, seja commodities como petróleo, minério de ferro, quanto alimentos mesmo, que faz parte ali do agro. Soja, milho, porco, carne de boi, carne de frango. Agora você entende como está tudo interligado e o motivo de preocupação dessa crise imobiliária chinesa que pode respingar na nossa economia brasileira agora em 2024. Bom, a gente já conversou demais hoje, o nosso bate-papo vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã, neste mesmo lugar. Forte abraço e até lá!